Olá, pessoal! Estamos começando nossa aula do ensino remoto de matemática para o 7º ano. Eu sou a professora Emanuela Albuquerque. Na última aula que tivemos, falamos um pouquinho sobre gráfico de setores, né? O gráfico de setores, ele costuma ser utilizado para representar os dados de uma pesquisa. Ele vai permitir aí uma comparação mais rápida das informações, porque o espaço maior do gráfico representa uma maior quantidade. Em geral, os dados nesse gráfico eles vão estar expressos por meio da porcentagem, tá? Então, vejam só esse gráfico aí sobre a distribuição da população indígena por região em 2019. Então, de cara a gente percebe que o espaço que possui a cor que ocupa mais espaço é a cor verde. E aí na legenda a gente consegue perceber que é a região norte. E aí nós temos a porcentagem. Então, o gráfico de setores, ele costuma ser utilizado para apresentar dados e ele permite aí a gente uma rápida visualização. Por se tratar de um gráfico de setores, que é uma circunferência, e a circunferência ela tem ângulos e ângulos estão medidos em graus, a gente pode estar convertendo essa porcentagem para graus, ou os graus para porcentagem, à medida que for interessante para a nossa questão. Uma circunferência completa, ela tem 360 graus, tá? Então, a gente sempre faz essa relação aqui, inicial, que, vejam só, eu tenho aqui 100% da minha pesquisa, ou seja, o total de pessoas pesquisadas corresponde a 100%, total de indígenas, no caso. E isso também vai significar toda a minha esfera, que é composta por 360 graus, certo? Que é o ângulo central aí de todo círculo. E aí, o que a gente percebeu? Que a região norte, ela possui uma porcentagem, ó, de 38%. E aí, como é que eu posso descobrir o ângulo que corresponde a essa região norte? Quantos graus tem essa região norte, certo? Então, primeiramente, eu peguei essas porcentagens e a gente transforma ela para um número natural. Como é que a gente faz isso? Dividindo por 100. Então, eu fiz lá, ó, 100 dividido por 100 dá 1. Coloquei aqui, olha só. Depois fiz 38 dividido por 100 que dá 3,8. Coloquei aqui, tá? Chegando nesse processo, a gente vai aplicar um pouquinho do que a gente chama de regra de 3, né? De uma multiplicação de meio pelos extremos, que é uma multiplicação em diagonal, em que o numerador desse lado multiplica com o denominador desse lado aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 1 vezes x, e aqui eu vou ter 3,8 vezes 360. Eu vou chegar aqui. 1 vezes x é a mesma coisa que eu dizer eu tenho um único x. Então, permanece x. 0,38 vezes aí 360, nós vamos encontrar 136,8. Ou seja, o que isso significa? Que os graus que representam a região norte, ou o ângulo da região norte, ele vai ter aí, ó, 136,8 graus. Então, a gente faz essa transformação sempre que a gente tem a porcentagem e quer descobrir qual é o ângulo na circunferência que essa porcentagem representa, tá? Para aprimoramento desse assunto, nós vamos estar hoje resolvendo algumas questões e discutindo sobre elas, certo? Então, a primeira questão que a gente vai resolver é essa daqui, olha só. Ela fala o seguinte: em informações vinculadas pela mídia, como jornais, revistas e sites,
costumam ser utilizados pictogramas, que são gráficos utilizados com imagens relacionadas ao tema da pesquisa. O pictograma a seguir foi elaborado com base em um gráfico de setores e divulgado em um site especializado em pesquisa sobre música. Então, nós temos aqui as preferências musicais dos ouvintes na Rádio do Brasil no primeiro semestre de 2017, ou seja, nos primeiros 6 meses de 2017. Então, com base neste gráfico aqui, é que a gente vai estar resolvendo algumas perguntas. Então, repetir aqui a imagem do gráfico para que a gente possa discutir as questões. Então, primeira coisa, você identifica alguma relação entre a figura que compõe esse pictograma e o tema da pesquisa? Então, essa questão é uma questão interpretativa, veja só. Pesquisa fala de música e esse pictograma se assemelha a um disco, né? Então, existe aí uma relação entre esses dois. Letra B. Qual era o estilo musical preferido pelos ouvintes em 2017? Qual o percentual obtido por esse estilo? Então, a gente vai observar aí a cor que ocupou mais espaço, que foi justamente a cor laranja, né? E essa cor laranja representa o estilo sertanejo, que teve um percentual de 32%. Então, a resposta para a letra B seria sertanejo e 32%. A letra C diz assim: podemos afirmar que o sertanejo e o pop juntos correspondem a mais da metade da preferência? Justifique. Então, gente, metade da preferência tem que ser 50%. Mais que a metade tem que ser mais que 50%. Então, para que a gente consiga perceber isso, eu tenho que somar a porcentagem do sertanejo mais a porcentagem do pop. Então, fazendo aqui, ó, 32 mais 25. Nós temos aqui, ó, 2 mais 5, 7. 3 mais 2, 5. Então, nós temos 57%. 57% é sim mais que a metade, porque a metade é 50%. Então, de fato, os dois ritmos juntos, sertanejo e pop, correspondem a mais que a metade da preferência dos ouvintes. E a letra D, ela fala assim: em sua opinião, o que representa o setor outros no pictograma, né? Então, o que representa esse segmento outros? Então, provavelmente são outros ritmos musicais que não estão relacionados nos aqui, tá? Então, pode ser MPB, né? Então, outros ritmos que não estão dentro dos que já estão citados nos gráficos. E a última questão desse problema, ela fala assim: qual é o seu estilo musical preferido e que porcentagem dos ouvintes ele tinha em 2017? A mesma preferência que você, né? É uma questão pessoal de você perceber qual o seu ritmo preferido e observar se ele está citado entre esses, se não, ele vai estar dentro de outros, ok? Segunda questão. Então, nessa segunda questão, nós temos um gráfico de barras. E aí ele fala assim, ó, sobre a população brasileira por região, né, em julho de 2017. Então, esse gráfico fala sobre a questão de ser uma região populosa ou não, né? Então, a letra A, ela vai nos perguntar aí qual a região mais populosa do Brasil e a menos populosa. Então, se a gente olhar no gráfico, a maior barra indica a mais populosa, que é a região sudeste. E a menos populosa vai ser a que tem aí a menor barra, que é o centro-oeste. Ok? A letra B pergunta: qual a população das regiões sul e centro-oeste juntas? Então, para conseguir descobrir a população das duas juntas, eu tenho que fazer uma adição. Qual é a população do sul? Está aqui, ó,
29,65. Qual é a população do Centro-Oeste? 15,87, tá? E aí, fazendo essa junção, porque as populações juntas, 7 mais 5, 12, bota 2, vai 1. 1 mais 6, 7, mais 8, 15, bota 5, vai 1. 1 mais 9, 10, mais 5, 15 novamente, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Adiciono aqui a vírgula, ó, duas casas decimais. Então, nós temos aí que a população dos dois lugares juntas é de 45,52. E aí se pergunta, qual dos gráficos a seguir representa corretamente as informações a respeito da população brasileira do gráfico de barras anteriormente, né? Então, qual desses dois gráficos representa exatamente essa situação? Então, o que a gente vai perceber aí? Ambos os gráficos, a região que está maior, né, no gráfico de setores, é a região sudeste. Se a gente olhar aqui para o nosso gráfico de tabelas, a região sudeste, de fato, é a maior, tá? Seguida da região nordeste e da região sul. Então, em ambos os três, nós temos sudeste, nordeste e sul, com as maiores porcentagens, ok? O que a gente vai ter que perceber nesse problema? É que quando a gente chega no sul, no norte e no centro-oeste, o que é que está acontecendo? As porcentagens, elas têm uma variação. E aí eu preciso calcular a porcentagem dessas regiões para eu conseguir identificar o gráfico corretamente, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Então, vamos escolher uma das regiões para calcular essa porcentagem. Para isso, a gente precisa determinar o total de milhões de habitantes. Tá? E como é que eu determino esse total? Somando todas as taxas. Então, eu vou somar os 17,94 do norte, com os 15,87 do centro-oeste, com os 57,25 do nordeste, com os 86,95 do sudeste, com os 29,65 do sul. Por que eu preciso? Porque eu preciso saber o total da população. Então, o total da população que a gente tem aqui, somando todas as taxas do outro gráfico, tá? O total é de 207,66 milhões de habitantes, ok? E aí eu vou escolher uma das regiões. Nesse caso, eu vou escolher a região norte, para a gente calcular essa porcentagem. Então, a região norte aqui, ó, tem 17,94. Então, como é que a gente calcula a porcentagem? Eu pego a parte que me interessa, a parte que eu quero descobrir, o percentual, que nesse caso aí é o norte, que tem 17,94. Então, vou pegar aqui, ó, 17,94, tá? Divido esse valor pelo total da população, tá? Então, faço essa divisão aqui. Quando a gente faz aí essa divisão de 17,94 dividido por 207,66, a gente encontra aí, ó, 0,0 de novo, 863, ou aproximadamente 863.
4, tá? Porque é um número infinito. Mas esse valor aqui, ele está em decimal e eu quero ele em percentual. Então, eu multiplico esse número por 100. E aí, quando eu faço essa multiplicação, eu encontro 8,63. Como é um número infinito, se a gente fizer essa divisão usando a calculadora, que é o que a questão, inclusive, orienta, a gente vai encontrar aí 8,639, lá. Ou seja, aproximadamente é como se fosse 8,64, que é o valor que está aqui nesse gráfico onde nós temos a região norte. Então, o gráfico que representa de fato essa situação é o gráfico 2, certo? A gente poderia fazer isso e conferir se de fato a população do centro-oeste dá essa porcentagem, do sul dá essa porcentagem, tá? Para verificar exatamente. Mas como a gente verificou a do norte e a do norte deu certo aqui e não dá certo aqui, então isso já nos mostra que o gráfico correto para representar aquele gráfico de barras, a gente pode usar como gráfico de setores, o gráfico 2, tá bom? Bom, gente, por hoje é só e até a nossa próxima aula.